Hum. Olá, pessoal. Eu sou a Fernanda Teles, sou aromaterapeuta, doula, mãe do Igor, da Yasmin e do Miguel, companheira, parceira, sócia do Alci, na Vivo Naturalmente, que é meu empreendimento aromático, onde ministro alguns cursos. A gente também tem uma linha natural para cuidado com o bebê, com a gestante. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer o convite, né, o Ian e a toda a equipe do Conaroma, né, a você que se interessa por aromaterapia. Então, é uma grande alegria, uma grande festa esse encontro, né, que acontece todo ano, de um monte de gente bacana, com conhecimento, né, sobre os óleos essenciais, hidrolatos, no cuidado com os seres humanos e também com os animais, né? Enfim, o uso da aromaterapia nesse planeta, né, com esse propósito do bem-estar, da saúde. E hoje eu venho aqui contar para vocês um pouquinho sobre aromaterapia para ajudar as mulheres na indução natural do parto, quando se há necessidade de utilizar, né, alguma forma, alguma ferramenta para induzir naturalmente o parto, né? Quando se há essa necessidade, né? Quando o bebê ele precisa, tem uma data prevista para nascer, seja por conta de uma diabetes gestacional, ou uma bolsa rota que fica, né, muito tempo com a bolsa estourada, enfim, quando se há realmente uma necessidade de induzir o trabalho de parto, visto que o natural é a gente deixar as coisas acontecerem, né? Naturalmente mesmo. A mulher, ela tem essa capacidade de parir seu bebê e são algumas exceções que mulheres precisam de um apoio, né? Caso aconteça alguma intercorrência nesse processo fisiológico. Então, quando precisar, a gente pode sim utilizar, né, da aromaterapia como um apoio, uma forma de estar ajudando essa mulher a trazer seu bebê para o mundo. Então, eu trouxe uma palestra que eu tive o prazer, o privilégio de facilitar, de palestrar no último congresso, né, do CIAPARTO, que é o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, que acontece em São Paulo, uma vez por ano, e uma vez por ano também no Nordeste. Então, no último CIAPARTO de São Paulo, essa foi a palestra que eu apresentei, e foi um grande sucesso, né? Tinha muita gente sentada no chão, fecharam a porta, não tinha mais como entrar, fez fila, foi assim, eu fiquei até um pouco nervosa, porque eu nunca tinha palestrado assim, ao vivo e a cores, né, num palquinho, com tanta gente, e é incrível de ver a quantidade de pessoas que se interessam sobre o assunto da aromaterapia, né? Todos ali eram praticamente 99% do público profissionais de assistência ao parto, né? Desde doulas, enfermeiras obstétricas, obstetrizes, fisioterapeutas, obstetras, e uma gama de profissionais envolvidos, né, nessa assistência humanizada para as mulheres que estão trazendo a vida para esse planeta, né, que vão parir seus bebês, e todos eles tinham muito interesse em aprender mais sobre aromaterapia. No fim dessa palestra, recebi muitos parabéns, elogios e também compartilharam um pouco comigo, né, cada um ali individualmente suas histórias, né, com a aromaterapia no serviço da assistência ao parto. Então, também recolhi algumas histórias assim de pessoas que se interessam, mas que não têm muita informação e às vezes fazem um mau uso da aromaterapia dos óleos essenciais, como por exemplo uma dose alta, né, uma dosagem alta do óleo essencial de canela para o parto, e foi interessante de ver muitas pessoas de forma humilde se colocando ali, né,
como interessados em querer aprender mais, reconhecendo alguns erros, né, nesse processo de aprendizagem, de cuidado. Enfim, todos querem aprender mais e isso é muito, muito legal. Então, eu trouxe para vocês essa palestra que eu apresentei lá no CEAPARTO. Eu espero que ajude, tá? No seu conhecimento também, nesse processo de aprendizagem. Eu estudo aromaterapia precisamente mesmo há 6 anos, né? Eu me encontrei com a aromaterapia há 18 anos atrás, no meu primeiro puerpério, e eu já estava ali envolvida com os estudos de terapias energéticas, como Reiki, a shiatsu-terapia, né, medicina chinesa, os florais de Bach, mas a aromaterapia chegou mesmo na minha vida tem 6 anos, que foi no parto da minha filha Yasmin, foi também quando eu mergulhei nesse universo da humanização do parto. Já não é a primeira vez que eu venho aqui palestrar na Conaroma sobre esse mundo de assistência ao parto, né, e a gestante. Dessa vez eu venho colocar mais pontualmente a aromaterapia na indução natural. E, bom, vou aqui compartilhar a tela, que eu fiz algo bem bacana aqui para a gente acompanhar juntos, tá? Então, vamos começar aqui de fato a palestra. Cadê? Como a aromaterapia pode ajudar na indução natural do parto? Por Fernanda Teles, que sou eu, né? Tô puérpera de 7 meses nesse momento, do Miguel. Como eu falei, sou aromaterapeuta, doula, nesse trabalho lindo com a Vivo Naturalmente há 6 anos, e a minha formação em aromaterapia foi maravilhosa, assim, eu amo demais esses 2 grupos, né, essas 2 escolas no Brasil, que era uma Flora e o IBRA. Tive, né, o privilégio de estudar com a professora Beatriz Yoshimura, com a Emília Kiyohara, com o Fábio Lazo, com a Maíra Correia Castro, enfim, professores maravilhosos que eu sou muito grata. E aí, começando essa palestra lá, eu tinha essa proposta de agregar essa visão do cuidado, né, para esses profissionais de assistência ao parto, com aromaterapia, né? E aí abri a palestra falando sobre a implementação da aromaterapia, né, no rol de procedimentos de terapias integrativas e complementares do Ministério da Saúde. E a proposta é a gente estar utilizando a aromaterapia quando você tem essa necessidade de indução, a gente pensar na indução por alguma necessidade, tá? Como eu falei lá no início, a ideia é sempre deixar o tempo do bebê acontecer naturalmente, o tempo da mulher, a história deles, e não ficar acelerando um processo que tem o seu tempo orgânico de acontecer. Mas existem alguns casos que necessitam de uma indução, que muitas vezes ela acaba finalizando com uma indução farmacológica, né? Mas que antes de você tentar uma indução farmacológica, quando há necessidade, é indicado induções naturais, como, por exemplo, caminhar, né? Caminhar ajuda a induzir o trabalho de parto, a acupuntura, enfim. E a aromaterapia também pode entrar como essa medicina natural para indução, tá? Então, eu abri contando sobre isso e explicando, né, o que é a aromaterapia. Que é a prática, né, e o uso dos óleos essenciais no cuidado, né, com o indivíduo, né, e que pode ser utilizado em muitas formas de uso, né, desde dos banhos aromáticos, né, banho de banheiro, escaldapé, ou até um banho de oleação através de uma massagem ou de uma automassagem. A automassagem eu digo muito no puerpério, no parto, né? A mulher vai estar sempre recebendo uma massagem, trabalho de parto, sempre quando for
conveniente, importante, for prazeroso para ela, né? E durante a gestação, a mulher também pode estar recebendo massagem, né, de um terapeuta ou se automassageando também. E outras formas de fazer uso da aromaterapia, né, de usar esses óleos essenciais, através da respiração, que pode ser para um difusor, tanto um difusor, né, de ambiente quanto um difusor pessoal, uma respiração consciente, né, que pode ser usado com uma fitinha olfativa ou com um lenço. Todas essas formas fazem a prática da aromaterapia acontecer, né? Você utilizar um óleo essencial em práticas de uso. E aí expliquei o que eram os óleos essenciais, né? Nessa linguagem mais técnica, né? E também numa linguagem mais energética. Os óleos essenciais, tecnicamente, são ditos como substâncias, né, voláteis, produzidas por plantas aromáticas, né, dentro da planta, do metabolismo da planta, é produzido, né, moléculas que são ricas em princípios ativos, aquelas moléculas, elas que são responsáveis pela característica medicinal, né, o efeito farmacológico, terapêutico do óleo essencial. Então, normalmente são moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio, algumas vezes de nitrogênio e enxofre, e são ricas, né, em princípios ativos, como eu falei. A gente tem muitos estudos científicos, então, como também era um congresso, né, um simpósio de evidências científicas, né, a humanização do parto baseado em evidência científica, né, tinha muitos cientistas lá. Eu levei também, tá mais para frente, alguns estudos, tá, que eu acho que isso é muito legal, né, para os profissionais que estão ali, dar uma credibilidade, não que a gente precise, né, dos estudos para saber a eficácia da aromaterapia, dos óleos essenciais, mas os estudos existem, então acho que é muito legal a gente pontuar alguns. E aí eu pontuei um específico, né, que é esse no hospital de John Radcliffe, em Oxford, da Inglaterra, que foi um dos maiores estudos, né, pela quantidade de mulheres envolvidas, 8.058 mulheres em trabalho de parto, e os óleos essenciais utilizados, né, tiveram bastante sucesso para o alívio da dor, do medo e da ansiedade no parto, né, para essas mulheres. E dentre os óleos essenciais estavam de lavanda, camomila romana, rosa e salvia-esclareia. Eu também pontuei que, né, na biblioteca da PubMed a gente tem mais de 20.000 pesquisas, né, sobre a terapêutica e eficácia dos óleos essenciais, e também coloquei o Prêmio Nobel de 2004 relacionado, né, ao olfato, mapeamento genético, que trouxe posteriormente a comprovação dos receptores, né, olfativos que a gente tem em várias células do corpo. E isso também foi bastante bacana, assim, né, para o público, né, ter essa noção do tamanho, assim, de referências, né, internacionais e de estudos que já são feitos em torno da aromaterapia, né, dos óleos essenciais. Esse slide eu quis colocar, essa é uma floresta de ciprestes, linda, maravilhosa. Eu gosto muito dessa imagem e ela veio para retratar como que a relação, né, da natureza, né, do sol, da chuva, da, da altitude, dos ventos, do processo de polinização daquele lugar, né, os compostos químicos que são produzidos dentro, né, da planta, né? Porque assim, o óleo essencial ele não passa, né, numa corrente, tipo uma corrente sanguínea na planta, né? O óleo essencial nada mais é do que a junção de muitas moléculas, né? Então, quando se tem a extração, que normalmente é uma extração
por destilação, tem outras formas de extração, né? Gás carbônico, o absoluto através de solvente, enfim, mas o mais tradicional, né, é a extração por destilação a vapor. Esse é um esqueminha de como é que é, né? Tem o alambique lá com água, com a planta, né? E com fogo ali aquecendo aquela água que vai subir aquele vapor puxando, né, as moléculas da planta e que dentro de um refrigerador, né, tem bastante gelo, vai haver como se fosse um choque térmico e aí se separa, né? O óleo essencial, que são os compostos químicos, os princípios ativos, essas moléculas, né, que formam o óleo essencial, a união de moléculas daquela planta ali, você extrai, né, o óleo essencial. Você tira ali abre ali a torneirinha, sai óleo essencial de um lado e do outro lado sai o hidrolato, que também tem alguma quantidade ali bem mínima de óleo essencial, né, que é o vapor que subiu daquela água, daquele alambique que estava junto com o material, né, vivo da planta, que foi aquecido pelo fogo. Então é assim que é extraído o óleo essencial e toda a história daquele lugar, né, a história de vida, a luz, a sombra, os micro-organismos, tudo isso faz com que a planta, ela, dentro do seu processo, né, de vida, de biossíntese, produza essas moléculas, né, que constituem nos óleos essenciais, essas diversas moléculas. E também a relação sutil, vibracional, energética daquele lugar com a planta, né? Então, você pegar uma planta selvagem, né, ela tem uma energia mais, com certeza, mais vital, né, de organização bem orgânica ali, né, da, daquela planta numa floresta, né, do que uma planta, por exemplo, de monocultura, né? Ela é menos selvagem. Então, a nível vibracional, tem essas diferenças e a nível de composição química também, né? Então, normalmente as plantas que estão num ambiente mais selvagem, né? Não são plantadas ali, né, pelo homem, estão na natureza, de forma aleatória, elas acabam às vezes produzindo mais constituintes, né, antibióticos, antifúngicos, né, anti-inflamatórios, porque aquela planta precisou interagir com aquele meio ambiente, né, podemos dizer, mais hostil para a vida, assim, com mais predadores, né, do que uma planta que está ali sendo super cuidada, né, pelo ser humano. Então, tem essa diferenciação também, né? Então, isso só para exemplificar que tudo é muito vivo. Então, dependendo do lugar, uma lavanda que ela é produzida em alta altitude, ela tem uma quantidade de linalool X do que uma lavanda que não é produzida em alta altitude, por exemplo, vai ter uma quantidade de menor. Então, os constituintes daquele óleo essencial variam de lugar para lugar. É isso que eu queria dizer para vocês. E como é que funciona a aromaterapia, né? Então, o básico, assim, o que chega em primeiro lugar é através do cheiro, né? A aroma, né? A terapia pelo cheiro. Então, a gente tem a premissa de que o canal, a forma principal de fazer a aromaterapia é através do cheiro, né? Tem outras formas também, mas o cheiro é que traz mais o impacto, né? Que oriundo do nome, que faz todo um sentido através do aroma, porque aqueles constituintes químicos, aquelas moléculas que tem nos óleos essenciais, elas criam aquele cheiro, né? A ordem delas, a quantidade que elas têm, aquele conjunto de moléculas faz com que exista uma assinatura olfativa que teu nariz
através do olfato, consegue captar aquele aroma, porque nós temos receptores olfativos aqui na nossa narina, e esses receptores eles se acoplam, tá, nessas moléculas, e aí através desse canal aqui chega-se até o cérebro, assim, é bem perto, né? Assim, já tem uma ligação direta com o cérebro e o cheiro, né? O olfato diretamente com o sistema límbico cerebral, que é a nossa caixinha de Pandora, onde a gente guarda as nossas memórias, o inconsciente, né? As nossas emoções. Então, é sabido que a aromaterapia ela tem uma ação muito precisa, né, no nosso sistema emocional. Então, quando a gente precisa cuidar das emoções, fazer uso dos óleos essenciais através da inalação é muito maravilhoso. Outra forma de fazer aromaterapia é através da absorção dérmica, tá? Que vai estar muito mais relacionada a quando a gente tem uma questão física. Então, a gente normalmente usa através da aplicação tópica, né, de um produto com óleos essenciais, uma sinergia, porque vai haver uma absorção cutânea, né, a gente está passando um óleo aqui na pele, os óleos essenciais, né, passando um óleo com aromaterapia, né, um óleo carreador, uma base de óleo vegetal com óleos essenciais ali diluídos. Quando a gente passar, né, aquele creme, aquele óleo corporal com aromaterapia, com óleos essenciais, a nossa pele absorve aquelas moléculas e algumas moléculas dos óleos essenciais têm a capacidade de entrar na nossa corrente sanguínea, na nossa célula, né? Assim, através da corrente sanguínea consegue penetrar a nossa célula, né? Então você imagina que coisa linda, que poesia, né, de integração entre ser de planta e ser vivo, né? Muito, muito maravilhoso. As plantas, elas são muito sábias, elas estão aqui para cuidar da gente, né? Os óleos essenciais é uma forma muito poética de cuidado, né? Você cuidar através do cheiro, uma forma de integrar, né, a vida do ser de planta com a vida do ser humano, e esses seres de plantas estão no planeta Terra muito antes de nós, seres humanos, e eles vieram para abrir essa porta, né, para a gente poder habitar em vida aqui humana esse planeta. Então, utilizar um óleo essencial através de uma aplicação tópica é muito maravilhoso. Você está trazendo, né, o toque da automassagem, né, despertando, né, o despertar as partes do corpo, né, e junto com os óleos essenciais é muito lindo. E a parte vibracional da planta. Então, a gente trabalha com aromaterapia físico, emoção e vibração, tá? Esses três campos. Isso é medicina de nova era, gente, tá? Isso que eu falei muito lá na palestra, que a aromaterapia ela vem para trabalhar em todos os campos do ser, né? Trabalhando essa unidade do ser através da sua multifacetas, né? Múltiplos campos, né? Físico, emocional, energético, mental. E o vibracional é o que trabalha o reiki, é o que trabalha os canais de energia dos meridianos, né? Onde percorre o Qi da medicina chinesa, o prana, que envolve os chakras, tá? Então, os óleos essenciais, eles atuam também nesse campo energético. Então, a aromaterapia, eu na palestra, eu quis trazer esses fundamentos da aromaterapia para poder conceituar, sabe? E valorizar, né, todos os estudos, tudo que envolve essa base, né, da aromaterapia, do uso dos óleos essenciais, para as pessoas terem esse conhecimento, porque eu acho que esse conhecimento é muito importante, né? Não é só um cheirinho que faz bem, é profundo o estudo. Então, eu fiz questão de falar sobre isso e indicar a aromaterapia como uma terapia integrativa complementar para a indução natural do trabalho de parto quando se houver necessidade, assim como, por exemplo, a acupuntura. Junta-se muito bem, né? Uma gestante que precisa parir por conta de uma necessidade de saúde, né?
como por exemplo, talvez uma diabetes gestacional, ela não pode passar de um determinado tempo, né, de 39 semanas, muitas vezes, por conta do quadro, né, daquela diabetes. Então, para cuidar da saúde do bebê e daquela mulher, ela acaba sendo submetida por uma indução. Essa indução é indicada sempre que comece com uma indução natural, né? Sempre que possível, para depois entrar numa indução farmacológica, visto que a indução farmacológica ela tem muito mais riscos, né? E, enfim, a gente está falando de fármaco mesmo, né? De medicamento. Então, se conseguir induzir naturalmente, é sempre muito melhor. E eu tive já algumas experiências como doula, né? E também como professora do curso de formação de doulas, conheço muitas doulas e parteiras. E já tive alguns depoimentos, relatos muito positivos do uso da aromaterapia para a indução natural de parto. Eu vou contar um pouquinho para vocês quais óleos essenciais que eu acho interessante. E pode junto ali com a acupuntura. Então, a gestante, ela pode estar marcando um acupunturista, né, que entenda sobre o assunto para induzir, para ajudar na indução natural do parto. E ela em casa já pode ir passando uma sinergia de óleos essenciais em base carreadora vegetal para induzir, estimular a ocitocina, sabe? Estimular o relaxamento que estimula a ocitocina. Óleos essenciais que podem ter um efeito de liberação, né, de prazer e também de estimular a contração uterina, né? Então, nos próximos slides vou estar mostrando isso para vocês. Formas de aplicação que eu indico para essa indução é uma aplicação tópica, tá? Para fazer uma automassagem, né? Pode fazer 3 vezes ao dia, né? A partir do momento que você vê que você precisa de uma indução, faz, né, 3, 4 vezes ao dia. Pode ser uma diluição entre 2 a 5%, aí vai variar quais são os óleos essenciais que estão naquela sinergia, porque tem óleo essencial, por exemplo, que não pode usar mais do que 0,5% de diluição. Então, não vai utilizar 2, né, muito menos a 5%. Mas você pode utilizar ele ali no máximo, como por exemplo, uma canela. Coloca ele ali a meio por cento, né? 0,3%, que é o que o Robert T. Serran indica. E por conta da quantidade de aldeídos, né, utilizar uma canela com uma concentração que não seja minimamente baixa pode trazer riscos, né, para a pele, formar alguma ferida, dermatite de contato, enfim, que é um óleo que é muito abrasivo para a pele, então tem que ser uma diluição bem baixa. Mas, em geral, os óleos que podem ser utilizados acima de 1, 2%, a gestante pode estar utilizando, tá? Então, eu dei essa indicação, né? Tem gente que não sabe fazer diluição, então eu quis colocar, né, na palestra para poder ajudar. Para 100 ml de óleo vegetal, utilize 50, né, gotas, se quiser fazer uma diluição a 2%. A 5% eu acho que o aroma fica muito forte, mas há gestante que vai gostar. Então é muito interessante que haja essa troca, essa conversa com a gestante, né, se ela gosta de um aroma intenso ou não. E os óleos essenciais, eles precisam ser bem indicados, tá? Nessa concentração mais alta. Mas a 2% é uma concentração segura para um uso ali que é pontual, né? Durante, talvez, de 1 a 1 semana, 1 a 7 dias, né? Até entrar em trabalho de parto, porque são mulheres que elas vão estar, né, meio que no cronômetro para poder parir, porque a partir do momento que elas precisam de uma indução natural, existe ali um limite de tempo, né? Sempre no fim da gestação e tem um porquê, né? Por exemplo, bolsa rota, né? Normalmente não fica mais do que o protocolo do SUS é 18 horas no máximo de bolsa rota, então não vai fazer uso nenhum dia, né? Da aromaterapia, né? Para apoiar nesse processo da indução. Então
É sempre por isso que eu coloquei uma diluição mais alta, porque é um curto período de tempo, né? Não vai ser um tratamento a longo prazo, vai ser a curtíssimo prazo. A automassagem, né? Ou receber essa massagem, né? De alguém da equipe do parto, do acompanhante ou da doula. Né? Também fazer respiração consciente com os óleos essenciais através de um relaxamento guiado, né? De uma meditação, uma respiração consciente com os óleos essenciais. No meu canal do YouTube, da Vivo Naturalmente, eu tenho um videozinho lá de 11 minutos muito bacana sobre respiração consciente com os óleos essenciais, que eu ensino a fazer essa respiração profunda, que me ajudou muito no meu trabalho de parto. É uma respiração que você inspira profundamente, segura um pouquinho a respiração e solta. Tem uma quantidade, se inspira em 4 e solta entre 7 e 8. E, enfim, é uma respiração que traz um relaxamento muito bom e pode ser feita com os óleos essenciais. Você pode estar borrifando um spray assim na mão, né, que já está diluído em álcool, e fazer essa respiração consciente. Ou pode estar colocando uma gotinha de óleo essencial num lenço ou numa fitinha aromática. Tá? Então, pode ser uma forma, né, são as duas formas que eu indico para a indução, tá? No trabalho de parto. Interagir na escolha dos óleos essenciais com a mulher sempre, né? Então, assim, não tem uma sinergia de óleo essencial que seja indicada. A sinergia de óleo essencial indicada sempre é que a mulher sinta prazer com o cheiro. É claro que eu vou estar pontuando um ou outro óleo essencial que eu acho que é bacana ter nessa sinergia para indução, né? Quando se há necessidade de indução. Gente, eu vou falar isso várias vezes quando há necessidade de indução, porque não é para a gente ficar induzindo parto. Tá? O parto acontece naturalmente. A gente induz parto quando há necessidade de induzir, tá? Por conta de cuidado, de saúde do bebê, da mulher, mas assim, é sempre uma exceção, assim, são poucas mulheres que têm essa necessidade. Né? A grande maioria vai entrar em trabalho de parto naturalmente mesmo. Então, não vamos ficar aí falando, tem parto, tem óleo para induzir. Tem, mas por quê? Para quê, né? Para a gente sempre respeitar o tempo do bebê, isso é uma premissa de humanização do parto. Então, e interagir com a mulher, porque se ela não gosta daquele cheiro, ela não vai sentir prazer e não vai produzir ocitocina, né? Se ela está numa situação ali de desconforto, de mal-estar, né, por conta do cheiro, a produção de ocitocina dela vai diminuir, não que ela não vai produzir, mas porque ela está em trabalho de parto, é óbvio que ela vai produzir, mas vai diminuir. E o que a gente quer é exatamente estimular a ocitocina para o parto poder engrenar. Então, vários aromas, vários óleos essenciais podem ser utilizados, né? É o mais importante que é o que a mulher goste, que ela sinta prazer. A escolha dos óleos essenciais, as combinações aromaterapêuticas na indução do parto, eu separei em 2 blocos. Uma por uma abordagem molecular, né, através das características dos seus constituintes, e outro por uma abordagem psicossensorial, através do impacto olfativo e de bem-estar daquele aroma. Então, vamos entender isso melhor. Quando a gente fala de uma abordagem psicossensorial, né, com impacto olfativo de bem-estar, de prazer, né, um cheiro gostoso, a gente está falando de óleos essenciais que sejam prazerosos, né, para aquela mulher, no sentido de que a partir do momento que ela escolhe assim, eu sinto muito prazer com o cheiro de laranja doce. Então a gente coloca ali naquela sinergia laranja doce, porque a laranja doce traz muito prazer para aquela mulher e automaticamente quando aquela mulher sente muito prazer, ela vai estar ali caminhando na corrente da ocitocina, né? Estimulando o prazer, estimula a ocitocina. Então, saber quais são os aromas que aquela mulher gosta, sim, é o primeiro ponto de partida. Então, eu coloquei um exemplo da lavanda, porque a lavanda é um óleo que a maioria das mulheres gostam, mas não são todas. Eu já conheci mulheres que não gostam de cheiro de lavanda, então a gente não utiliza a lavanda para aquelas mulheres que não gostam do cheiro de lavanda. Mas para quem gosta, a lavanda é uma boa opção, porque ela tem essa vibração do roxo, do lilás, da transmutação, dos medos, da dor, né? Faz uma limpeza psíquica.
transformando todas as tensões que aquela mulher pode estar sentindo, né, de insegurança, de ansiedade, e traz esse acolhimento, né, emocional ao espírito. Então, essa é um dos blocos, né, uma abordagem. A outra abordagem seria uma abordagem molecular, com características de constituintes que possam estimular contrações uterinas. E é sabido, né, sabemos que, né, os óleos essenciais que têm uma composição de tuionas, que estão dentro ali daquele grupo de cetonas, né, como, por exemplo, a sálvia dalmaciana, né, é porque eu escrevi esclareia, mas está errado, tá? A esclareia não tem tuiona. É só a sálvia dalmaciana. A esclareia tem linalol, que é muito parecido com a lavanda. Acabei pegando o slide que tem um erro. A sálvia dalmaciana e a artemisia, tá? Esses dois óleos essenciais, tanto a sálvia dalmaciana e a artemisia, eles são ricos nesse componente tuiona, são óleos essenciais que não são indicados, eles são contraindicados durante a gestação, exatamente porque eles podem estimular contrações uterinas. Então, a partir do momento que a gente tem um óleo essencial que pode estimular a contração uterina, ele pode ser um óleo super bacana para estimular, para induzir um trabalho de parto, que tem a necessidade de uma indução, tá? Então, a gente tenta uma indução natural antes do profissional médico, né, tá indicando uma indução farmacológica, né? Então, se tem algum profissional, né, da assistência médica aqui me assistindo, né, vocês podem estar tentando utilizar uma sinergia com óleos essenciais ou de sálvia dalmaciana ou de artemisia, junto com algum óleo essencial que a mulher sinta prazer, a mulher goste daquele cheiro, né? Isso tem que ser feito uma anamnese, uma relação de 1 para 1. Ou se você é um aromaterapeuta, né, que tem uma cliente que está gestante e que por acaso ela precisou de uma indução para o trabalho de parto, aquele parto não pôde acontecer, né, engrenar a entrada, né, entrar em trabalho de parto naturalmente, precise de uma indução, pode ser que você consiga ter bastante sucesso juntando a aromaterapia junto com uma acupuntura, ou então aromaterapia com acupuntura e uma caminhada, tá? Com esses óleos essenciais que são ricos em tuiones, mais óleos essenciais que sejam de prazer, que sejam agradáveis para o olfato daquela gestante, tá? Lembrando que os óleos essenciais que são ricos em tuionas, eles são contraindicados para pessoas com histórico de epilepsia e convulsão, exatamente porque eles estimulam o sistema nervoso central, mas que eles têm essa indicação, né, de estimular a contração uterina. Agora, sim, aromaticamente, a artemisia e a sálvia dalmaciana, elas têm um cheiro muito pungente. Eu acredito que seja por conta dessa tuiona. Às vezes chega a ser narcótica, sabe? É um cheiro muito forte. Eu, no meu trabalho de parto, eu não quis chegar perto da artemisia. Tinha ela lá, eu tinha feito uma sinergia com artemisia, jasmim, lavanda e laranja doce, que são óleos que eu gosto muito. E eu coloquei a artemisia 2% e mais 2% dos outros óleos essenciais. Fiz uma sinergia 4%, caso eu precisasse de um óleo, né, uma sinergia para induzir o meu trabalho de parto, se tivesse alguma necessidade. Acabou que não teve, não quis usar também, não quis estimular nesse sentido com a artemisia, porque era um cheiro muito forte, que eu não consegui nem chegar muito perto dele. Assim. E a artemisia, ela tem uma vibração buscando ali. Aí eu peguei a mitologia, sabe? A energética arquetípica da deusa Ártemis, para ilustrar, né, o poder da Artemisia e a relação da Artemisia, né, dentro da história das mulheres, principalmente dos partos, né? Ela era filha de Zeus, né, de Júpiter, irmã de Apolo. Apolo é o deus do sol e Ártemis, né,
Ártemis é a deusa da lua. A planta da Artemisia, ela recebe esse nome de Artemisia em homenagem a essa deusa Ártemis, né, que é a deusa da lua, protetora dos partos, senhora dos animais, né, tem essa característica mais selvagem, visceral, ela morava nas florestas, ela não queria casar, ela pediu para não casar, né, e ela era toda independente, dona de si, então tem essa ligação muito forte com a lua, tá? Com essa energia feminina. Então, é um óleo que é uma planta, né? Não só o óleo, mas uma planta, tintura. É uma planta de poder já muito utilizada, né? Na nossa cultura, né? Antiga, ancestral, para ajudar as mulheres, né? No trabalho de parto. E o óleo de Artemisia, Artemisia erba alba, né? Que eu indico, vai ser utilizado para mulheres que possam, né? Mulheres que não tenham nenhum quadro anterior de crise de convulsão, epilepsia. A dosagem, né, desse óleo essencial, ele tem que ser de acordo ao aroma, né? O impacto olfativo. Então, se essa mulher, como eu, não gostei muito do cheiro, coloca uma diluição baixa. E pode ser utilizado junto com outros óleos essenciais para dar uma equilibrada nesse cheiro muito forte da Artemisia, né? Então você pode estar escolhendo uma lavanda ou algum óleo essencial que ajude a relaxar, bom para ansiedade, como uma laranja doce ou um outro cítrico. Eu coloquei essas duas indicações de laranja doce, né, cítricos e lavanda, porque existe um grupo grande de mulheres que sentem prazer, né, com esse aroma, que é um aroma mais comum, né? As mulheres conhecem o cheiro, né, dos cítricos, né? Remete a um lugar de prazer, de alegria. Então, você pode estar utilizando o óleo de Artemisia, que é rico em tuiona, que pode estar estimulando contrações uterinas, junto com outros óleos essenciais que vão estimular o prazer e o bem-estar olfativo. Então, foi isso. Tá bacana? Vocês gostaram? Eu espero que sim. Aí eu finalizo, né, agradecendo, dando meu muito obrigada. Essa é minha foto do meu último parto, né, assim que o Miguel nasceu no meu colo, foi um parto domiciliar. Entrei em trabalho de parto meia-noite, acabou às 4 da tarde. E essa é a flor de jasmim, que é um óleo que eu amo também para o parto. O parto da Yaya foi com óleo de jasmim, é um óleo que é raro, que é caro, mas que a gente ama, que traz muita autoconfiança. Se vocês precisarem me encontrar, é nesse site aí, vivonaturalmente.com.br. Eu quero agradecer, gente, a você que me assistiu. Comenta aí se você gostou. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar, vai ser um prazer. Eu realmente amo esse assunto de aromaterapia, de óleo essencial para cuidado com a mulher, com a gestante, parto, puerpério. Então, eu espero que tenha sido bacana aí, que tenha agregado conhecimento, né, que eu adquiri através dos estudos e que através dos seus estudos você chegou até aqui. Então, está sendo uma alegria partilhar ele com você. Então, tudo pelos estudos, pela informação, pelo encontro com os seres de planta, que eles estão aqui querendo encontrar com a gente para ajudar a gente nessa caminhada aqui pela Terra, e é através dos óleos essenciais que eles entregam, né, sua sabedoria, sua poesia, sua medicina. Então, sejamos sempre guardiães da Terra e vamos juntos nessa caminhada. Gente, um beijo, foi ótimo, até!